Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje nós vamos fazer menção de um texto que se encontra aqui no livro de 2 Crônicas e no capítulo de número 15, que diz assim, e versículo de número 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Irmãos, a vida do rei Asa é uma vida que deixa um exemplo muito importante para nós. Por quê? Porque quando o rei Asa ele assumiu o reinado, ele fez feitos notórios. Ele empenhou todo o seu serviço militar, o seu poder militar, seu poder bélico, para colocar fim não só nos inimigos de Israel, mas principalmente na idolatria que já havia se infiltrado dentro de Israel. E nós observamos por toda a Bíblia Sagrada que a idolatria é uma das coisas que Deus mais abomina em toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus permitir que o povo fosse vendido como escravo, fosse derrotado inúmeras vezes por causa de idolatria. Idolatria é você dobrar o seu joelho a qualquer pessoa ou imagem que não seja Deus. É você acreditar que existe no céu alguém vivo além de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, que possa interceder por você ou possa te abençoar de alguma forma. Então, nós vimos isso por toda a Bíblia Sagrada. O povo fazia isso, assim como faz até hoje. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, até porque não precisa. Mas, enfim, o rei Asa, ele combateu veementemente a idolatria. Ele combateu de tal forma que a sua mãe era a rainha mãe. Ela não reinava sobre Israel, uma vez que ele era o rei. Mas ela tinha essa prerrogativa de rainha mãe, então ela tinha privilégios de uma rainha. Ela tinha benefícios de alguém que estava no trono. E ele foi lá e depôs ela, porque ela construiu um ídolo, por nome Aserá. E isso era gravíssimo diante dos olhos do Senhor. Então o rei Asa foi lá e tirou ela do cargo. Não, eu não aceito idólatra aqui no reinado. Então assim, ele era radical na sua obediência, ele era radical na sua fé, ele era radical em cumprir aquilo que Deus havia determinado. E ele conquistou grandes feitos. A Bíblia vai nos contar que ele tinha um exército aí de aproximadamente 500 mil de soldados, que é um número expressivo. Entretanto, ele lutou contra um rei que tinha mais de 1 milhão de soldados, ou seja, o dobro do poder bélico dele. E ele clamou ao Senhor, falando assim, Senhor, ajudar o fraco ou o poderoso para o Senhor é a mesma coisa que nada. Quer dizer, não necessita que o Senhor se esforce para ajudar alguém que o Senhor queira. Ele colocou a sua confiança em Deus e Deus o abençoou grandemente, entregando um exército com o dobro do tamanho dele, do exército dele, em suas mãos. Através dele ter entregado esse exército, ele conquistou despojos imensuráveis que esse exército deixou para trás. E através dele ter conquistado esses despojos, ele construiu cidades, ele construiu fortificações, porque ele falou assim, o tempo é de paz, nós estamos sem guerra, nós estamos aqui na paz do Senhor, nós estamos aqui tranquilos. Então agora é a hora de nós edificarmos fortificações, para que quando os dias maus vierem, nós estivermos aqui guardados. Então grandes foram os feitos do rei Asa. Entretanto, com o passar do tempo, com a paz reinando, com a tranquilidade ali jaz à porta, ele começou a descansar demais. Ele começou a se acomodar demais com a situação. Então a Bíblia vai nos falar que ele teve um outro inimigo. Esse outro inimigo chegou até ele ali e começou a construir edificações, que é o rei Baasa. Começou a construir cidades, começou a construir edificações que ameaçavam a sua segurança e também o comércio ali da sua terra. E o que acontece? Ao invés do rei Asa ir buscar a Deus e falar, Senhor, eu estou sendo afrontado, Senhor,
eu estou sendo ameaçado, a paz, a segurança, a prosperidade que o Senhor trouxe até nós está sendo ameaçada por causa desse inimigo. Não, ele simplesmente foi lá e subornou Ben-Hadad para que esse pelejasse contra esse inimigo. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Ou não. Observe, Ben-Hadad, ele levantou esforços e combateu contra o rei Baasa. E o mesmo foi derrotado, e quando viu que ele estava derrotado, ele bateu em retirada. Falei, não vou dar continuidade às construções da cidade que eu tenho tentado aqui. E o rei Asa foi lá e pegou os materiais que estavam sendo usados para construir aquelas edificações e simplesmente construiu novas cidades para ele mesmo. Isso é bom? Bom, sim. Deu certo? Deu certo. Entretanto, da forma que o rei Asa buscou a Deus para derrotar aquele inimigo que era expressivo anteriormente, ele não fez dessa vez. Ele foi pelo caminho que dava certo, mas que não era o correto. Dava certo, mas não era o certo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então nós observamos aqui que um rei que ficou por décadas no reinado, tendo paz, prosperidade, proteção de Deus, comunhão, fidelidade, agora, porque ele estava em paz e que não estava acontecendo nada de errado em seu reinado, ele deixou Deus de lado para colocar a sua confiança em um outro ser humano. Ele confiou em Ben-Hadad, através do suborno, através do seu poder financeiro. E Deus o rejeitou severamente. O texto que nós lemos é o quê? Deus, olha só, se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Nós temos o hábito de olhar para Deus como se ele fosse o Senhor misericordioso e ponto final. Não é bem assim não, irmãos. Deus estressa. Inúmeras vezes. Nós olhamos para Moisés quando saiu do Egito, que ele bateu na rocha e falou, Moisés, o negócio é o seguinte, eu falei para você tocar a rocha, você bateu? Não vai entrar na terra prometida. Pronto, acabou. Ah, mas não entra. E diz a Bíblia que Moisés não entrou. Moisés viu a terra prometida de longe, mas morreu em cima do monte. Não entrou. Quando nós vimos aqui Acã, ele desobedeceu a Deus, pegando ali dos despojos da cidade de Jericó, o que aconteceu? Deus matou ele. O povo lá em Números, que ficava reclamando lá assim, que nós comemos maná todo dia, eu não estou aguentando mais esse maná, eu queria comer carne. Deus olha para eles e diz, vocês vão comer carne, então até sai pro nariz, come. E logo depois, Deus matou, abriu a terra e engoliu o povo. Então nós vimos que Deus tem limite, a paciência do Senhor. O Senhor tem nos abençoado? Tem. Mas se nós virarmos as costas para o Senhor e colocarmos a nossa dependência, a nossa fé em homem, em coisas que não sejam o Senhor, Deus vai simplesmente virar as costas e deixar. E nós sabemos que o homem é falho. Nós sabemos que o homem ele não faz nada de graça. Um homem, para te ajudar, ele precisa ser ajudado. Quem quer rir tem que fazer rir. Não é assim que funciona? Nós inúmeras vezes podemos bater no peito e falar, não, eu estou tranquilo, para mim a prosperidade está aqui, eu tenho dinheiro, eu estou empregado, a lata está cheia, as contas estão pagas. Porém, quando nós observamos aqui que o rei Asa deu as costas para o Senhor levanta outro profeta e fala assim, rei, por que você confiou em Ben-Hadad e não buscou ao Senhor como fez das outras vezes? Agora Deus também te abandonou. Deus não é mais que você não. E agora você vai sofrer guerras. E o que o bonitão do rei Asa, o grande rei Asa, que combateu a idolatria, que venceu inimigos, o que ele fez? Pega aquele profeta e diz aquele profeta assim, eu não acredito que você está falando, não vim encher o saco não. Prendeu aquele profeta. Prendeu e torturou aquele profeta. E o que acontece? Deus se indignou mais ainda. Aí a Bíblia vem dizer que ele foi acometido por uma doença dos pés. Olha que coisa, uma doença dos pés. E não buscou ao Senhor. O que aconteceu com aquele rei? Morreu. É triste? É triste. É uma medida drástica? É uma medida drástica. Mas isso serve para que nós venhamos a entender que o sucesso da nossa vida aqui nessa terra, e o sucesso que eu estou me referindo aqui é salvação, é vida eterna. Ele depende de nós sermos fiéis a Deus até o fim. Não adianta eu ser fiel a Deus um mês. Não adianta eu ser fiel a Deus um ano. Não adianta eu ser fiel a Deus 20 anos. É necessário que eu venha permanecer fiel até o fim. Porque o próprio Cristo diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. E se Jesus diz que aquele que permanecer até o fim será salvo, é porque nós vamos sofrer tentações. É porque nós vamos sofrer provações. Da parte de Deus? Não, da parte da vida, da parte do mundo.
O mundo nos tenta todos os momentos, todos os dias. É gente testando a nossa fé, é gente testando a nossa fidelidade, é gente testando nosso comprometimento com o Senhor. Então, nós sofremos tentações espirituais da parte do diabo, que tenta roubar a nossa bênção. Nós sofremos tentações das mais variadas partes. Mas da mesma forma que o rei Asa perdeu a sua salvação por ter colocado a sua confiança em homem, nós também devemos colocar a nossa confiança em Deus. Porque se nós colocarmos a nossa confiança nos homens, como fez o rei Asa, nós vamos perecer longe do Senhor, como pereceu o rei Asa. Então, nós observamos aqui, ó, se o buscardes, ó, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Não pensa que você vai estar no pecado, não pensa que você vai estar no vício, não pensa que você vai estar no adultério, não pensa que você vai estar no seu achismo, no seu eu, na força do seu braço e que Deus vai estar com você, porque não vai. Se o buscardes, ó, se você estiver com o Senhor estará com você. Se o buscardes, achareis. Porém, se o deixares, ele vos deixará. Abandone toda idolatria. Abandone todo o pecado. Abandone a você mesmo. Abandone a você quando você fala: eu sou capaz, eu estou apto, eu sou forte, eu sou suficiente. Não é. Você não é suficiente, você não é forte. Você não é o Todo-Poderoso. Você precisa do Senhor. Você precisa da palavra. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos para nos libertar, nos fortalecer e nos garantir que nós venhamos chegar até a salvação e a vida eterna. Amém? Esse foi o nosso momento de sabedoria dessa manhã. Eu espero que Deus tenha falado com você. Um bom dia. Paz do Senhor.